Olá! Chegamos à nossa etapa de revisão do SIS1 e Macro. É importante ficar bem atento. Esses são os conteúdos mais cobrados nas provas. Vamos lá para mais uma aula. Vamos à aula do professor Washington. Olá pessoal, eu sou o professor Washington, bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou um homem de 48 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans preta e camisa preta. Nossa sala de aula é em um estúdio de TV, estou ao lado de uma TV interativa que eu utilizarei para fazer anotações. Nossa aula de hoje, análise literária da obra Torto Arado, e lembrando que essa aula será dividida em duas partes. Nesse momento agora vamos tratar da parte 1 da obra. E aí vamos falar um pouco, do autor e sua obra, e as características, o cenário e como a narrativa ela acontece. E também vamos falar dos personagens que estão envolvidos nessa grande obra, que tem como autor aqui o Itamar Vieira Júnior. Itamar é um geógrafo de formação, que fez doutorado pela Universidade Federal da Bahia, e o seu doutorado tem temática estudos étnicos africanos. Ele também é servidor público do INCRA. Então, por ser estudioso da área de etnia e africanidade, fez com que ele tivesse arcabouço fundamental para escrever o seu livro Torto Arado. E aí, a estrutura do livro é interessante, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é chamada Fio de Corte, que tem 15 capítulos. A segunda parte é chamada de Torto Arado, que leva o nome do livro, que tem 24 capítulos. E a última parte, Rio de Sangue, que possui 14 capítulos. O foco narrativo é um foco polifônico. Por que polifônico, professor? Porque são 3 vozes que irão narrar este livro. A primeira parte é narrada por Bibiana, a segunda parte é apresentada por Belonísia e a terceira parte será por uma entidade chamada Santa Rita Pescadeira. E onde acontece a história, gente? A história acontece, ela se passa no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, que há um lugar chamado Água Negra, embora a fazenda Água Negra seja ficcional, mas ela tem toda a característica de um lugar ou de lugares que estão situados ali na Chapada Diamantina, na Bahia. Muito bem, e eu quero agora enfatizar para você os nossos personagens principais. O primeiro aqui é o pai das meninas, de Belonísia e Bibiana, o Zeca Chapéu Grande, que tem como nome original José Alcino da Silva. Ele é o pai da nossa protagonista, como eu tinha dito anteriormente, e respeitado curador de Jaré, da fazenda Água Negra. Jaré é uma religião do povo de Água Negra, e na qual o líder principal aí é o Zeca Chapéu Grande, o grande curador. Nós temos também a Salustiana Nicolau, que é a Salu, que é a mãe das protagonistas, consequentemente também esposa de Zeca Chapéu Grande. Ela é uma experiente parteira, uma mulher de grande energia na história. E aí nós temos as nossas protagonistas, a Bibiana Belonísia, e tem como avó a Donana, que é a avó paterna, que é a mãe de Zeca Chapéu Grande. Ela é uma figura ancestral, bem marcante na obra, e ela guarda em sua mala uma faca de cabo de marfim, a faca que causou o acidente com as netas. Seguindo, nós temos o Severo, primo e marido de Bibiana. No final já do livro vai tornar-se um grande líder político sindical. Temos o Tobias, que é um vaqueiro com quem a Belonísia ela vive um período e revela-se depois do casamento um homem muito rude, cruel, que se entrega à bebida, que acaba morrendo na história. Temos também a Maria Cabocla, que é uma vizinha de Belonísia, que sofre violência doméstica do marido dela, que é o Aparecido. Tem também o Sutério, que é o gerente da fazenda, da Água Negra, aquele que representa a família Peixoto. Lembrando que eles moram em uma fazenda chamada Água Negra, mas a fazenda não é deles, é da família Peixoto. E o Sutério é o gerente da fazenda, aquele que representa a autoridade da família Peixoto. Beleza, turma? Temos também o Salomão e a Estela, que serão os novos donos da fazenda, serão os opressores, depois da família Peixoto. E aqui a Santa Rita Pescadeira, que é a entidade espiritual, a encantada, que vai narrar a terceira parte, Rio de Sangue. Agora, já ficou conhecendo os personagens, vamos então para a parte interessante da obra, que é o enredo. E a parte 1, como eu já tinha dito para você, Fio de Corte, quem narra para nós é a Bibiana. E esta parte é narrada justamente por ela, porque ela vai apresentar o tema central que une as duas irmãs, que é justamente o acidente. A história começa, queridos, com as irmãs Bibiana, ali elas estão brincando com uma faca, e essa faca ela pertence à avó Donana, estava numa mala,
E aí a Belonísia, nessa brincadeira com Bibiana, as duas acabam se cortando, mas a Belonísia, ela acaba decepando a própria língua, perdendo a capacidade de fala. Então, lembrando que as duas irmãs estão brincando com a faca, mas quem fica mais acidentada é a Belonísia, que acaba perdendo a fala. Então, o acidente aí leva a Belonísia a ser silenciada. E aí nós temos, então, um momento em que a Bibiana, ela será a voz da Belonísia. Acontecerá uma grande simbiose entre as irmãs. Por quê? Porque já que a Belonísia perdeu a voz, e quem vai dar a voz à Belonísia, que ficou muda, será a sua irmã Bibiana. Então, a partir desse acidente, né, as irmãs desenvolvem uma relação muito profunda nesse momento da primeira parte do livro. E aí, gente, a narrativa também, na primeira parte, vai descrever a fazenda, mostrar que eles são explorados, que eles moram naquela fazenda, mas a fazenda não é deles, né? O autor vai descrevendo esse detalhe que está ligado com a questão latifundiária, é uma denúncia que ele aproveita aí para apresentar no livro. E a primeira parte termina que a Bibiana, ela vai se apaixonar pelo primo Severo e ela fica grávida e, por medo do pai, eles acabam fugindo. E essa fuga revela também a busca de novos ideais de liberdade, na qual o primo aqui é Severo e Bibiana, eles vão embora. E quando Bibiana vai embora, também vai embora a voz da Belonísia. Então termina assim a primeira parte. A segunda parte, que é chamada de Torturado, a segunda parte agora vai ser narrada por Belonísia, lembrando que Belonísia, ela ficou, a Bibiana foi embora, fugiu com o primo. Uma coisa importante falar também, você quer fazer a prova, de início, as duas eram apaixonadas pelo primo, mas quem vai ficar com o primo mesmo será a Bibiana. E aí, quando Bibiana foi embora com o primo, porque estava grávida, ficou Belonísia. E nesse momento a Belonísia fica lá na terra, ela não quer saber de estudar, ela gosta muito de estar se envolvendo com a própria terra. E enquanto Bibiana fica fora buscando mudanças, a Belonísia fica ali encontrando força no manejo da terra. Até que ela tenta ir para a escola, gente, mas ela não gosta de escola, quer mesmo estar envolvida no meio ali do trabalho agrícola, né? Do trabalho visceral agrícola. E aí, vai acontecer um momento da história que a Belonísia vai se casar, ela encontra Tobias. Relação, no entanto, é marcada por maus tratos. O Tobias é um homem que está envolvido com álcool, é muito violento. E após a morte dele, porque ele morre também, ele morre porque ele ofende uma entidade, depois é encontrado morto. Até, de certa forma, foi bom para a Belonísia, que ela estava cansada de ser maltratada, e ela decide continuar morando sozinha, e ela vai defender a Maria Cabocla, que é uma mulher violentada fisicamente por seu esposo Aparecido. Aí nós temos uma Belonísia com grande força, né, defendendo ali a Maria Cabocla na nossa história. Temos também aqui o retorno de Bibiana, depois a segunda parte vai concluindo com o retorno da Bibiana. Anos depois a Bibiana volta, agora professora da Água Negra, traz também os seus filhos, né? E aí ela vem com a consciência política juntamente com o seu esposo, que é o primo Severo, gente. Na terceira parte, Rio de Sangue, essa parte final é narrada pela entidade, a Santa Rita Pescadeira. A Santa Rita vai narrar coisas que aqui nós não vimos no livro. Então ela vai contar um pouco do início, como o povo de Água Negra foi montado, como foi ali que a avó Dona Ana chegou ali, juntamente com o Zeca Chapéu Grande. E é importante falar para você que nessa etapa número 3 do livro, que é Rio de Sangue, o Zeca Chapéu Grande já tinha morrido. E quando o Zeca Chapéu Grande estava vivo, ele não queria nenhum problema com os donos da fazenda, porque na cabeça dele ele teria que trabalhar e estava ótimo para ele. Então, ele aceitava aquela condição de escravidão ali, podemos dizer assim. Mas aí, com a filha agora, com uma nova visão, juntamente com o esposo, a Bibiana, ela vai ser agora aquela mulher que vai lutar pelos direitos da terra. E aí, nessa luta por direitos da terra, acontece algo terrível, gente. Porque a fazenda ela vai ser vendida para Salomão, e Salomão agora vai começar a afrontar o povo de Água Negra. Porque quando o dono era os Peixotos permitiam que eles enterrassem os seus entes na terra deles, permitia que praticasse o jaré, enfim, ele permitia muita coisa. Mas com a chegada de Salomão e Estela, uma das coisas que eles não permitiram era o enterro, a viração que eles chamam das pessoas na terra. Ele dizia que eles deveriam enterrar os seus entes na cidade, no cemitério da cidade, não no local. Outra coisa que Salomão e Estela fizeram também, afrontar a questão da religião. Eles queriam tirar o jaré, que era ali a vida daquele povo de Água Negra. Então, o Salomão e a Estela foram grandes opressores aí. E com isso,
Com essa fazenda, com esses novos proprietários aí, eles não respeitaram justamente, como eu falei para vocês, a tensão aumenta. E o Severo é aquele esposo o primo, o esposo da Bibiana, que vai lutar, é o líder de resistência. Só que acontece algo terrível, gente. Com a represália e a sua luta, o Severo é brutalmente assassinado com 8 tiros. E sua morte gera um rio de sangue, que é o nome do capítulo aí, dessa parte, né? É interessante do livro, da parte 3. E a gente já sabe aqui, dando spoiler para você, que com certeza quem manda matar o Severo foi Salomão, gente. Salomão manda matar o Severo. Mas aí na história, nesse momento, ninguém sabe ainda, porque Salomão aproveitou o momento para dar um tempo fora da cidade, para criar um certo álibi ali. Bem, gente, mas de acordo com a história, a narrativa revela segredo do passado, da avó Dona Ana. Nesse momento também, a Santa Rita Pescadeira vai nos dizer como foi que a avó Dona Ana conseguiu aquele facão. E o facão vai ser encontrado, a gente sabe que o facão vai ser encontrado pela Belonísia lá no terreno do esposo dela, que agora ela é viúva, né, pelo Tobias. E vai acontecer um momento agora de vingança, gente. Por quê? Porque a Santa Rita Pescadeira, antes ela era uma espécie de cavalo. Ela tinha um cavalo, né? O cavalo é aquela pessoa que recebe a entidade. E agora ela usava como cavalo a própria Bibiana, que perdeu o esposo. Bibiana estava muito triste ali, e quem acalentava a Bibiana era a Santa Rita Pescadeira, que entrava, né, no corpo dela ali, podemos dizer, uma entidade. E então chega o momento da história, do final do livro aqui, que a Santa Rita Pescadeira vai entrar tanto no corpo de Bibiana quanto no corpo de Belonísia. E o livro vai terminar com um ato simbólico, gente, e violento de justiça. As irmãs, agora unidas pela força de Rita Pescadeira, elas armam uma emboscada, um buraco, onde o algoz de seu povo, o dono Salomão, é morto. Então, no final da história, a Bibiana, ela cava o buraco para pegar uma onça. Essa onça é simbólica, né? Embora tenha tido uma onça lá na vila, mas essa onça é simbólica. E a onça, na verdade, também aponta para Salomão. Então, Bibiana, com a força da entidade, cava um buraco, e Belonísia, com a força da entidade, depois mata Salomão. E aí, quem é que vinga o povo, gente? A entidade usando as duas irmãs. Que história interessante aí que o Itamar Vieira nos conta. Pois bem, então, baseado aí no enredo que nós vimos na primeira parte da nossa aula de hoje, nós temos uma pergunta na primeira parte do livro, Fio de Corte, o acidente com a faca é evento disparador da trama. Sobre esse episódio, é correto afirmar que ele representa a separação definitiva entre as irmãs? Definitiva não, né, gente? B. Simboliza o silenciamento histórico das populações marginalizadas e a união das irmãs. Essa é a resposta. Porque quando Belonísia perde a fala, essa fala simboliza o silenciamento histórico da população negra. E agora, por meio desse livro, ele terá, o povo negro terá a sua voz, né? E o autor Itamar Vieira Júnior faz isso muito bem. A resposta é a letra B. Eu tenho também aqui a próxima pergunta para você, né? A próxima pergunta é do Enem, que fala o seguinte, olha: passando muito tempo, resolvi tentar falar porque estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado, ela queria falar arado, e deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos resolvidos. Gostava do som redondo, fácil, ruidoso que tinha ao ser enunciado. E aí, o velho falava assim, ó, o Zeca, né? Vou trabalhar no arado, vou arar a terra, seria bom ter um arado novo, esse arado assim, arado, cá. O som que deixou a minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída e dilacerada. Gente, a pergunta é o seguinte: com a perda da parte da língua da infância, a narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência que, letra B, né, gente? Metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura. Exatamente. Assim, ela encontrou na palavra arado, assim como o arado era torto, a linguagem dela era torta. E eu tenho aqui a participação do nosso amigo Caio. Caio, faça então a sua pergunta. Professor Washington, na tentativa da pronúncia da palavra arado por Belonísia, tem alguma outra relação metafórica na obra? Sim, a palavra arado, assim como o arado era torto, isso representa que a fala de Belonísia também, ela metaforiza como algo que é torto, ou seja, assim como o arado é imperfeito e truncado, a fala da Belonísia também é truncada. E isso é muito importante você entender, porque é o tema, é o título do livro. Então, na aula de hoje, vimos o livro Torto Arado, a primeira parte, que é muito importante para você que vai fazer a prova do SISU EA.
Baixe o aplicativo no Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste para não perder nenhuma novidade.